No Evangelho de São Marcos, há uma cena discreta que muitos passam rápido ao ler. Jesus entra na sinagoga em dia de sábado e começa a ensinar. O texto diz que as pessoas se admiravam porque ele falava com autoridade, não como os escribas. Enquanto todos estavam acostumados ao ritual repetido, a presença física sem verdadeira escuta, Cristo entra e devolve sentido ao tempo sagrado. Não apenas ocupa um espaço religioso, ele transforma aquele dia em encontro real com Deus. Para o povo judeu, o sábado era sinal de aliança, descanso. Memória de que o homem não nasceu para ser escravo do trabalho, nem do peso do mundo. Era o dia de lembrar que a vida não depende apenas das próprias mãos, mas das mãos do Criador. Quando Jesus entra nesse dia e ensina com autoridade, ele mostra que o tempo consagrado a Deus não é prisão, é cura. Depois, a igreja recebeu o domingo como o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação. O dia em que os cristãos se reúnem não por costume, mas para recordar que a morte não venceu, que a esperança continua viva e que a semana inteira precisa nascer dessa luz. Mas veja o que acontece hoje em tantas casas. O domingo, que poderia ser respiro, torna-se continuação da ansiedade de segunda-feira. A mente já corre para boletos, tarefas, mensagens acumuladas, conflitos familiares, preocupações que não param. O corpo até descansa, mas a alma segue trabalhando sem descanso. Há pessoas que passam o domingo inteiro agitadas e chegam à noite mais cansadas do que estavam no sábado. Talvez isso aconteça também com você. Talvez exista dentro do seu peito uma dificuldade de parar, não apenas parar as mãos, mas parar por dentro. Ficar em silêncio alguns minutos parece incômodo. Sentar-se diante de Deus parece perda de tempo. Estar com a família sem pressa parece estranho. Isso revela como o mundo foi ensinando nosso coração a viver sempre correndo. O domingo não foi dado por Deus para aumentar culpa, nem para impor peso. Foi dado para reorganizar a alma, para lembrar quem você é quando não está produzindo nada, para recordar que seu valor não depende daquilo que entrega aos outros, para reencontrar a presença de Deus no meio da casa simples, da mesa posta, da missa celebrada, da conversa sincera, do descanso limpo. Se esta palavra toca seu coração, inscreva-se neste canal para caminhar conosco em outras reflexões como esta. E compartilhe este vídeo com alguém que anda cansado por dentro e talvez precise reencontrar a paz que só Deus sabe devolver. Quando alguém profana o domingo, nem sempre faz isso por maldade. Muitas vezes faz por esquecimento. Esqueceu que a alma também precisa respirar. Esqueceu que os filhos aprendem a fé observando o clima da casa. Esqueceu que um lar sem nenhum tempo sagrado começa aos poucos a secar por dentro. Padre Pio costumava olhar para coisas simples da vida, com profundidade espiritual. E existe um alerta dele sobre o domingo, que toca justamente os hábitos silenciosos, que parecem normais, mas roubam de muitos lares a graça desse dia. Roubam porque quase nunca chegam como grandes pecados visíveis. Entram como pequenas permissões repetidas, como escolhas que parecem inocentes, como costumes que o coração aceita, sem perceber o preço espiritual que está pagando. Padre Pio insistia muitas vezes com seus filhos espirituais que o domingo não deveria ser tratado como um dia comum. Para ele, quando o homem transforma o dia do Senhor em mera continuação da semana, algo dentro da alma endurece lentamente. O primeiro erro que ele combatia era viver o domingo sem dar a Deus o primeiro lugar. Não se trata apenas de faltar à Santa Missa, embora a missa seja o centro do domingo cristão. Trata-se de acordar e organizar todo o dia como se Deus fosse um detalhe opcional. Há quem reserve tempo para compras, visitas, televisão, redes sociais, arrumações da casa, viagens e compromissos diversos, mas não reservam um espaço sincero para a presença de Deus. O problema não está nas atividades em si, mas na ordem interior. Quando Deus sempre fica para depois, a alma aprende que ele pode ser adiado indefinidamente. Padre Pio dizia que muitas desordens exteriores começam por uma desordem visível, a perda da prioridade de Deus. E isso se percebe em casas onde todos convivem, mas ninguém tem paz, onde há comida na mesa, porém irritação no ambiente, onde há descanso físico, mas vazio interior. O segundo erro que ele alertava era encher o domingo de ruído. Nem todo barulho vem de fora. Existe o barulho da pressa, da impaciência, da reclamação constante, das discussões pequenas que estragam o dia inteiro. Quantas famílias chegam da missa e, em poucas horas, caem em críticas, mágoas antigas, palavras ásperas, cobranças que poderiam esperar. O inimigo espiritual sabe que não precisa destruir uma casa de uma vez. Basta contaminar o dia sagrado com agitação contínua. Nos relatos de direção espiritual ligados a Padre Pio, muitos penitentes recebiam conselhos simples,
guardar alguns minutos de recolhimento no domingo, ler uma página espiritual, visitar o Santíssimo Sacramento, evitar conversas inúteis e ferinas. Ele entendia que a graça precisa de espaço para agir. Há também um fato histórico pouco lembrado. O imperador Constantino promulgou uma lei civil reconhecendo o domingo como dia de descanso no Império Romano após a difusão do cristianismo. Isso não criou o domingo cristão, que já era celebrado desde os tempos apostólicos, mas mostra como os primeiros séculos compreenderam que esse dia precisava ser protegido até socialmente. A Igreja sabia que, se o tempo sagrado não fosse defendido, o mundo o engoliria. E talvez seja isso que aconteceu com muitos de nós. O mundo engoliu o domingo, transformou-o em consumo, correria ou anestesia. Há pessoas que passam horas distraídas, pulando de tela em tela, e terminam o dia com sensação de vazio. Não descansaram de verdade. Apenas fugiram de si mesmas. O que não se deve fazer aos domingos, então, não é apenas evitar certas ações externas, é não entregar o coração àquilo que rouba a presença de Deus, não transformar o lar em campo de batalha, não alimentar ressentimentos, não escolher excessos que entorpecem a alma, não viver como se a ressurreição não tivesse nada a ver com sua semana. E o que se deve fazer nasce naturalmente disso: colocar Deus no centro, santificar o tempo, buscar a missa com amor, proteger a paz da casa, honrar a mesa em família, visitar alguém sozinho, descansar sem culpa, agradecer o que se tem, silenciar um pouco o coração. Se seu domingo anda pesado, talvez não falte tempo, talvez falte consagração, talvez não falte descanso, talvez falte sentido. E quando o sentido volta, até as coisas simples mudam de peso e de luz. Agora que você carrega esse entendimento, existe um lugar onde ele precisa ser depositado, e esse lugar é diante de Deus, onde todo domingo ferido pode começar a ser curado por dentro. Por isso, te convido a rezar: Senhor meu Deus, eu me coloco agora diante de Ti com sinceridade. Tu conheces minha rotina, conheces o cansaço que trago no corpo e as preocupações que carrego em silêncio. Tu sabes quantas vezes meus dias passam rápidos demais, e até o tempo que deveria ser teu acaba tomado pela ansiedade, pela distração e pelo peso das coisas da vida. Hoje eu reconheço diante de Ti que muitas vezes perdi o sentido do sagrado. Estive presente em tantos lugares, mas ausente de Ti, preenchi horas com ruídos, tarefas e pensamentos inquietos, mas deixei vazia a parte da alma que só Tua presença pode preencher. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que tratei Teu dia como qualquer outro dia. Perdoa-me quando escolhi a pressa em vez da paz, a irritação em vez da mansidão, a distração em vez da oração. Eu te peço agora, restaure em mim o valor do Domingo Santo. E ensina-me novamente a descansar em Ti. Ensina-me a santificar o tempo, a buscar Tua casa com alegria, a abrir espaço para a oração simples, para o silêncio bom, para a gratidão escondida nas pequenas coisas. Visita também a minha casa, Senhor. Onde há discussões frequentes, derrama reconciliação. Onde há frisa, derrama ternura. Onde há peso financeiro, derrama providência. Onde há enfermidade, derrama consolo e força. Onde há medo espiritual, derrama Tua proteção. Que o meu lar não seja apenas uma casa arrumada por fora, mas um lugar habitado pela Tua paz. Pela intercessão de Padre Pio, homem de oração profunda e coração fiel, alcança-me a graça de respeitar as coisas santas e de viver com mais reverência aquilo que vem de Ti. Que eu não desperdice os dons que colocas em meus dias. Que eu não troque Tua presença por aquilo que passa rápido e nada deixa. Entrego agora em Tuas mãos aquilo que mais me preocupa. Entrego o familiar difícil, a conta que preciso pagar, a dor que ninguém entende, a enfermidade que me assusta, a tristeza que escondo, a luta interior que me acompanha. Tu sabes o nome de cada peso que carrego. Recebe tudo, Senhor, porque sozinho eu não consigo sustentar mais. E se eu cair novamente na correria, chama-me de volta. Se eu me distrair, chama-me de volta. Se eu endurecer o coração, chama-me de volta. Não permitas que eu me afaste de Ti sem perceber. Abençoa minha noite, minha casa e minha família. Guarda meus passos na semana que começa. Dá-me paz no coração e luz na mente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.